Você já passou por algum momento na sua vida em que parecia que tudo estava dando errado? Era como se fosse um dia de ventos contrários. Alguém já passou assim um dia, sabe, nada agradável, um dia cheio de turbulência, um dia de perigo, um dia de morte, um dia onde você nem queria ter saído de casa? Alguém já passou por isso aqui? Alguém já passou? Levanta a mão em casa. Nós já passamos momentos assim difíceis na vida, mas existem situações que parece que quando você põe o pé do lado de fora, vem um vendaval, sopra um vento que você fala assim: meu Deus, é eu colocar o pé para fora, é eu me animar para fazer alguma coisa, vem um vento contrário. E eu quero contar essa história para vocês através da palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 24. É uma história onde alguns homens vivenciaram um dia de vento contrário. E nessa noite o desejo do Espírito Santo é ensinar a você a sobreviver, a superar, a passar por esses dias de ventos contrários. Porque, como você bem sabe, uma tempestade, ela não acontece apenas uma vez na nossa vida. A tempestade, ela sempre acontece. Nós estamos inclusive com escassez de chuva, né? Vamos orar para que caia chuva no nosso país, não somente chuva, né? Não somente água, mas chuva de bênçãos. Então, esse povo aqui, eles estão passando por uma situação, e o tema da mensagem aqui nessa noite é dias de ventos contrários. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, versículo 24. A palavra de Deus vai dizer assim: o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Olha só o que diz a palavra de Deus. O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, o Senhor ministre ao nosso coração, tenha misericórdia da nossa vida, fale, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, a cada um que entrou aqui, que nos assiste nessa noite, em nome de Jesus, amém. Quem nunca passou por um dia de vento contrário na vida? Quem nunca passou por uma dificuldade? Quem nunca passou por uma tempestade? E aqui nós temos a história de um barco que já estava distante da terra. Eles estavam em alto mar, não tinha nem como voltar. E de repente eles se deparam com o vento que soprava muito forte. Mateus capítulo 14, 24 conta essa história, que inclusive o barco ele era fustigado. O que é isso? Ele era balançado pelas ondas. Só quem teve uma vida movimentada pelas ondas de uma tempestade, de uma dor, de uma circunstância adversa, vai entender isso. Talvez você entenda a palavra fustigar com aquilo de ruim que já aconteceu na sua vida. Talvez você aprenda essa nova palavra, fustigar, com algo que já balançou você, com algo que já virou você de ponta cabeça, com algo que já incomodou você, com algo que já machucou você. O versículo 24 diz que eles eram açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E o que nós podemos aprender com esse episódio enfrentado pelos discípulos de Jesus? O que aprender com o vento que sopra contrário? O que eu posso aprender com alguma fatalidade da vida? Muitas das vezes nós achamos que aprendemos somente com bons exemplos. Muitas das vezes nós só achamos que vamos aprender boas coisas com aquilo de bom que acontece na minha vida ou na vida de alguém.
Nós estamos numa fase onde jovens e adolescentes, eles são seguidores de influencers digitais, porque eles mostram apenas a parte boa, aquilo que está dando certo. Mas eu vejo aqui que nós também aprendemos com as fatalidades da vida. Eu tenho para mim que a vida é uma escola e a gente está sempre aprendendo. E hoje nós iremos aprender, sabe, com esse vento contrário que aconteceu no barco onde os discípulos estavam. Dias de ventos contrários, primeira coisa, não impedem que Jesus venha até nós. Para você compreender a mensagem, é importante que você fique com a sua Bíblia aberta. Mateus capítulo 14, versículo 25. Está escrito que, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Eles estavam num perigo terrível. Já era alta madrugada, parece uma coisa de filme. Se a tempestade acontecesse durante o dia, sabe, eles poderiam gritar para alguém, embora estivesse longe da praia, mas eles poderiam dar o jeito, eles teriam sol aquecendo o seu corpo, eles teriam luz. Mas o texto diz que já era alta madrugada. Você já percebeu que os piores momentos da nossa vida, eles acontecem, e a madrugada potencializa esses problemas? É na madrugada que muitas das vezes nós não conseguimos dormir. É na madrugada que somos visitados por pensamentos insípidos. É na madrugada em que a gente, sabe, fica ali virando a noite sem desejo de fazer algo bom, com pensamentos ruins. E o versículo 25 diz que nos ventos contrários, exatamente em dias de ventos contrários, isso não impede de que Jesus, ele venha até nós. Pode estar fazendo a tempestade que for, Jesus, ele nos vê em dias de ventos contrários. Quem pode dizer amém? Versículo 25 diz que Jesus se dirige a eles. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Em muitos momentos nós vamos estar sozinhos. A gente tem a mania de falar: você tem Jesus? Quem é que tem Jesus? Eu tenho Jesus. Jesus está onde? Jesus está no meu coração. Mas existem momentos da nossa vida que você vai ter que trilhar um caminho, e muitas das vezes Jesus, ele vai estar apenas representado no seu coração, mas você vai estar sozinho naquela situação. Você vai estar sozinho naquele país, você vai estar sozinho numa cidade, você vai estar sozinho e vai ter que tomar uma decisão rápida, iminente. Você vai estar sozinho numa situação onde exige de você uma decisão. Você vai estar sozinho numa ocasião de perigo. E aí é você e Deus. Existem momentos em que nós achamos que estamos só. Alguém vai dizer: Jesus me abandonou, Jesus se esqueceu de mim. Qual é a palavra que muitas pessoas falam quando estão prestes a sofrer um acidente, uma calamidade? É Jesus. Tem gente que põe a mão na cabeça: Jesus, me ajuda. É porque Jesus enxerga você na escuridão. É porque Jesus está presente na sua tempestade. O versículo de número 25 diz que Jesus, ele se dirigiu até eles. E sabe como que Jesus se dirigiu até eles? Andando sobre o mar. Só alguém que anda sobre o mar tem a autoridade de ministrar e tem a credencial de decretar a falência do vento que está sobre a sua vida. Só alguém que andou sobre o mar pode mudar e restaurar a tua vida. Em dias de ventos contrários, segunda coisa, não impede que sejamos corajosos e lutemos contra o medo. Se eu tivesse naquele barco, se fôssemos nós ali, e o barco sofrendo uma tempestade, um vendaval, nós ficaríamos com medo. Qual o problema? O problema do medo é quando o medo paralisa a nossa vida. O problema do medo é quando a gente fica estagnado. Mas o medo, ele é bom, o medo, ele impõe limites. O medo faz a gente pensar.
Mas isso não impede também de sermos corajosos. Olha o que está escrito em Mateus 14, versículo 26 e 27. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Existem momentos na vida da gente em que nós vamos sentir medo de alguma situação, de uma demissão, de um término de relacionamento, de uma ameaça que alguém fez. Vai ter momento em que a gente vai ficar com medo de perder o emprego, de ficar sem dinheiro. É um tempo de vento contrário na nossa vida. Isso não nos impede de, mesmo estando num barco, sendo açoitado pelas ondas, da gente mostrar coragem, da gente lutar contra o medo. Eles tiveram medo. Nós vamos sentir em muitos momentos medo de alguma situação da vida. Mas o que não pode nos faltar é coragem. Coragem, porque se avistamos Jesus e se Ele está vindo em nossa direção, eu quero dizer para você nessa noite, tenha certeza, você que está em casa, Ele está levando o socorro, Ele está levando a resposta, Ele está levando exatamente aquilo que você precisa para você terminar a sua viagem. Pode ser que você esteja sendo açoitado por um vento aí na sua casa, aí no seu trabalho, mas Jesus apareceu e Ele está andando em direção à sua vida, Ele está indo em direção à tua casa. E eles gritaram: é um fantasma. Não, não era um fantasma, era Jesus chegando com a provisão certa para a sua vida. Aleluia. Em dias de ventos contrários, terceira coisa, esses dias não impedem que nós aceitemos desafios de fé. Versículo 28 e 29 diz assim: um dos discípulos, Pedro: se é o Senhor que está aí sobre as águas, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e ele foi na direção de Jesus. Que coragem, que ousadia. Logo quem? Pedro, um homem com um temperamento um tanto diferente, e ele faz um desafio com Deus. Se é o Senhor mesmo que está aí gritando, que está aí a 50 metros do nosso barco, então me manda ir até o Senhor. Sabe o que Jesus fez? Sabe qual foi a palavra de Jesus? Vem. Deus está falando com gente aqui nessa noite. Você precisa fazer um desafio com Deus. Algo que você está querendo, algo que você está buscando não é de hoje. Algo que você está planejando no seu coração. Algo que você está, queimando há muito tempo e você não sabe se vai, se fica. O Senhor manda te dizer: experimenta, tenha coragem. Jesus, Ele está te chamando, vem. Se você crê que sou eu que estou aqui nesse lugar, nesse momento, vem. Esse é o momento que você precisa ter coragem e enfrentar algumas situações das quais você tem corrido, enfrentar algumas situações das quais você tem negado. Quem sabe você está entrando aqui hoje e até hoje não tenha experimentado essa ousadia, essa coragem. Pastor, eu estou numa prova. Pastor, eu estou numa luta. Será que eu vou vencer? Será que vai dar certo? Será que eu vou passar por essa tempestade? Jesus manda responder para você: vem, vai, porque Jesus está lá te esperando.
Vai, porque o projeto de Deus para a sua vida é um projeto de vitória, é um projeto de excelência, é um projeto onde você vai alcançar tudo aquilo que o teu coração tem desejado, e mais, aquilo que o seu coração sonhou, aquilo que está dentro de você não se compara com a glória que há de ser revelada em Deus na sua vida. Então, querido, hoje a palavra de Deus para você é: Jesus, Ele está lá te esperando para um desafio. Então aceite o desafio, seja ousado. Quando Ele te chamar, você diz: eu vou, Senhor. E a Bíblia diz que Pedro saiu daquele barco, e ele saiu com tanta fé, que ele saiu andando por sobre as águas. Aleluia. Em dias de ventos contrários, isso não impede que também nós tiremos os olhos de Jesus. Sabe qual é um dos momentos mais difíceis? A gente pode contar aqui na mão. É quando a gente perde o emprego. É quando a gente perde um sonho, engaveta um sonho. É quando a gente fica doente. É horrível ficar doente. É quando a gente perde um ente querido, um amigo que a gente amava tanto, ou quando a gente perde a esperança. É o pior vento contrário que acontece na nossa vida. Se você está vivenciando algum desse vento na sua vida, algumas experiências assim, eu quero te dizer que Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Ele começou a ouvir, ele reconheceu que era Jesus, e ele começou bem. Ele começou a dar os primeiros passos sobre as águas. Mas em determinado momento, esses ventos contrários, eles irão soprar novamente. E vento contrário vai soprar tristeza, vai te lembrar do passado, vai te lembrar de angústia. Os ventos contrários existem para causar medo. Os ventos contrários existem para tirar você da rota. Pensa bem, o navio com destino certo, ele estava indo com destino, sabe, havia a origem, o ponto A, e havia o destino, o ponto B, mas o vento, ele balançou aquele barco e ele tirou aquele barco da rota. Assim também acontece com a sua vida. Você nasceu com um propósito. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para revelar a glória de Deus aqui nesse lugar. Você é uma obra-prima de Deus, mas em algum momento da sua vida, algum vento te atingiu e desviou a sua rota. Quem está me entendendo, diga amém. Em algum momento da sua história, um vento soprou e isso te desviou. Tirou você da fé em Cristo Jesus, tirou você da célula, tirou você da igreja. No momento em que você perdeu o emprego, no momento em que você terminou um relacionamento, no momento em que você perdeu alguém, aquilo soprou com tanta força, que doeu tanto no seu coração, que você tirou os olhos de Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para o vento. E quando ele olha para o vento, ele começa a afundar. E ali ele começa a se debater. E eu queria chamar a sua atenção. Pedro, qual era a profissão de Pedro? Pedro, ele era pescador. Você conhece algum pescador que não sabe nadar? Às vezes, quando nós sofremos ventos contrários, esse vento ele é tão forte que ele faz nos esquecer que sabemos nadar. Pedro, ele começa a afundar, ele começa ali a viver um momento triste na sua vida, e por causa dele ter olhado para esses ventos, ele perde o seu foco, ele deixa de olhar para Jesus. A palavra de Deus diz que em dias de ventos contrários, nada impede que Jesus nos socorra. Mateus capítulo 14, vai lá para o versículo 31.
Diz o texto que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro, ele começa a afundar e Jesus vai lá: Pedro, vem cá, por que você duvidou de mim, Pedro? Eu sou o teu Deus, eu sou o socorro presente na hora da angústia, eu estou com você todos os dias, até o fim dos séculos. Pedro, eu sou o teu Deus, por que duvidaste? E a gente fica assim: poxa, por que Pedro duvidou, pastor? Eu devolvo essa pergunta para você: por que você duvida? Por que você duvida, você em casa? Sabendo que Deus tem todo o poder, sabendo que Ele vai fazer, sabendo que Ele nunca errou, sabendo que Ele sempre te amou, Ele sempre esteve presente nos momentos alegres e também de ventos contrários. Por que você duvidou? Por que você olhou para o lado? Por que você tem olhado para o lado quando na verdade existe um lugar para você olhar? A palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Deus é um Deus presente, é para o alto, é para Ele que você tem que olhar. Volte o seu olhar hoje para Jesus, independente do vendaval que esteja a sua vida, é tempo de olhar para o Senhor, aleluia. Em dias de ventos contrários, nada impede que Jesus cesse a tempestade. Essa tempestade que você está passando, ela vai passar. Nenhuma tempestade é para sempre. Diz o texto que no versículo 32, Jesus, ele cessa aquela tempestade. Quando ele entra no barco, o vento cessa. Quando eles entraram no barco, o vento cessou. Eu desconfio que Jesus está querendo entrar no barco da sua vida. Eu desconfio que Jesus está querendo entrar no barco da sua vida. Eu tenho para mim que Ele quer entrar nesse barco e conduzir você a mares e a águas tranquilas. Algumas tempestades são provocadas por nós, outras são provocadas por fatores externos, mas não importa o vendaval que você esteja passando, Jesus, Ele quer entrar no seu barco. E o versículo 32 encerra essa história dizendo que aquele vendaval cessou, que aquela tempestade acabou. Então, querido, querida, em dias de ventos contrários, isso não impede que Jesus venha até a nós. Segunda coisa, não impede que sejamos corajosos e lutemos contra o medo. Terceira coisa, não impede que aceitemos desafios de fé. Quarta coisa, não impede que tiremos os olhos de Jesus. Quinta coisa, não impede que Jesus nos socorra. E a última coisa, não impede que Jesus cesse a tempestade. Existem tempestades que serão cessadas aqui nessa noite, serão cessadas na tua casa, mas primeiro Jesus tem que entrar nesse barco. E eu quero que nesse momento você convide: Jesus, entre no meu barco, entre na minha casa, entre na minha vida. Vamos fazer isso? Você pode se colocar de pé?